Um bom dia a todos. O meu nome é Nelson Prata, eu sou engenheiro especialista de trânsito e transportes, com bastante experiência na área, e sou um leitor assíduo do blog aí do Wagner de Oliveira, que aliás tem prestado um bom serviço de esclarecimento nesse conflito aí táxis versus Uber. Mas eu vim aqui essa presença, né, fazer esse vídeo exatamente para tentar corrigir um ato que eu considero falho num vídeo que ele postou, salvo engano, no dia 19 de março do corrente mês, onde ele afirma que a Lei 13.640 teria isentado os parceiros veículos de placa cinza que prestam serviço para os aplicativos de usarem a placa vermelha, de serem emplacados na categoria aluguel, né, com placa vermelha. Então eu estou aqui com a Lei 13.640, né, de 2018, que é uma lei que altera a Lei 12.587 de 2012, que é considerada, chamada como Lei de Mobilidade Urbana, né? Ou seja, não é uma lei que trata especificamente dos assuntos relacionados com o trânsito. Essa lei, né, ela, ao alterar a Lei 12.587, apenas isso que ela faz, em seu artigo 3º, ela introduz o novo artigo 11b na Lei 12.587, que no seu inciso 2º diz textualmente, abre aspas, inciso 2º, conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal. No seu parágrafo único desse mesmo artigo 3º, né, que na verdade aí se transforma no artigo 11b da Lei 12.587, diz o seguinte, abre aspas, a exploração dos serviços remunerados de transporte privado individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta lei e na regulamentação do Poder Público Municipal e do Distrito Federal caracterizará transporte ilegal de passageiros. Bom, então nós vemos aqui que a Lei 13.640, ela com esse artigo remete à questão de regulamentação de toda a legislação que trata de veículos, de condutores, de trânsito, etc., ao Código de Trânsito Brasileiro, né, que no seu artigo 96 trata dos veículos e vai até o artigo, é um capítulo inteiro, chamado Disposições, capítulo 19, né, Disposições Gerais, que vai até o artigo 135 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz especificamente, abre aspas, artigo 135, os veículos de aluguel destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial deverão estar devidamente autorizados pelo Poder Público concedente, no caso aqui, o Poder Público Municipal. Mais adiante, nós temos a resolução CONTRAN número 231, de 15 de março de 2007, portanto, muito anterior a toda essa problemática, esse conflito envolvendo os aplicativos, né? E em confronto, inclusive, com o sistema de táxi, que estabelece o sistema de placas de identificação de veículos. No seu anexo, nós temos lá no inciso, no número 5, né, na letra 5 dessa resolução do CONTRAN número 231, a categorização do veículo, né, que está, então, sujeito, né, aos artigos 196 até o 135 do CTB.
Então, na categoria está dito aqui, categoria particular, a placa e tarjeta de fundo cinza e os caracteres preto. Veículo de aluguel, que é o caso dos veículos que prestam serviço para esses aplicativos. Né? Um transporte remunerado privado, tá certo? Que presta um serviço de aluguel. A placa de fundo vermelho e os caracteres brancos. Nesse mesmo tópico 5, né, do artigo 231, da resolução 231, traz lá também os outros veículos de experiência, que é a placa verde, aprendizagem, que é a placa branca, veículo de coleção, placa preta, oficial, placa branca, missão diplomática azul, corpo consular azul, organismo internacional azul, corpo diplomático azul, organismo consular internacional azul, acordo e cooperação internacional azul e, finalmente, os veículos de representação diplomática, onde a placa tem o fundo preto e os característicos e os caracteres, letras e números dourados, tá certo? Então, isso está bem definido aqui no Código de Trânsito Brasileiro, no CTB, na Lei 9.503 de 1997, né, e que não poderia deixar de alcançar, né, a Lei 13.640, que é uma lei não revogatória. Né? No artigo 4º da Lei 13.640, está dito lá que essa lei entra em vigor na data da sua publicação, né? E não revoga as disposições em contrários, nem teria esse condão de revogar um Código de Trânsito, que é uma lei hierarquicamente superior a uma lei ordinária, como é a Lei 13.640. Outro engano que comete o nosso amigo Wagner nesse tópico é com relação a afirmar de que a placa vermelha estaria sendo obrigada a esse emplacamento só os serviços públicos, né? Os veículos que prestam serviço público, o que é um engano, né? Nós vemos aí, por exemplo, o transporte escolar, né? Placa vermelha, tá certo? O transporte fretado, o caminhão para fazer mudanças é placa vermelha, tá certo? Todo veículo que presta um serviço de aluguel remunerado, ele tem que se enquadrar dentro do Código Nacional de Trânsito. Há muita afirmação falsa de que a Lei 13.640 ela teria isentado o veículo privado que presta o serviço para os aplicativos de serem placados na categoria aluguel, né? Se esquecendo que quem emplaca veículo não é o órgão municipal, é o órgão estadual, né? Os DETRANS que fazem o emplacamento dos veículos nas diversas categorias que eu acabei de citar aqui. É importante frisar que esses aplicativos, né, liderados pelo Uber, eles adentraram o país, né, começaram a prestar serviço lá em 2014, né, eles invadindo a porta dos fundos do arcabouço legal. Tá certo? Praticando um serviço clandestino, um serviço pirata, não é? Na verdade, um serviço corsário, né? Onde a carta de corso, né? Onde o salvo-conduto que eles arranjaram para continuar prestando um serviço ilegal e clandestino, né? Era a falácia de serem um avanço tecnológico. Ora, um aplicativo, uma plataforma como Uber e outras, né, semelhados, são plataformas de interconexão de passageiros e prestador de serviço, no caso, o que eles chamam de parceiro, né? E esse acionamento, tá certo? Ele realmente é um acionamento melhorado, né? Mas não é um acionamento meio, né? Qualquer software, né, na área de informática, ele sempre foi tido como um elemento meio, não como uma atividade fim, né?
um sistema de pagamento, sistema de controle de pessoal, tá certo? Qualquer software, ele se enquadra na lei do marco da informática como um elemento, uma ferramenta meio, não uma ferramenta fim, como já está aí a jurisprudência trabalhista, não só no Brasil como no exterior, dizendo que, na verdade, os aplicativos estão prestando serviço de transporte, né? E o parágrafo único, né, da Lei 13.640 deixa claro aqui, né, dizendo o seguinte, que se eles não se enquadrarem, né, naquilo que é exigido pelo arcabouço legal, todo o arcabouço legal, né, o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor, tá certo? O Código Civil e o Código de Trânsito Brasileiro, né, eles estão considerados transporte legal de passageiros. Então, enquanto o município que tem a total prerrogativa histórica de regulamentar transporte, né, o transporte sempre foi competência do município desde o tempo do bonde, não é? Então, a competência histórica do município, né, de regulamentar o serviço de transporte urbano, como, aliás, cita lá claramente o artigo 30 da Constituição Federal, né, onde considera o transporte, né, como assunto de interesse local, tá certo? Agora, a grande confusão que reside aí, que atua nesse imbróglio, nesse conflito, é a questão de trânsito, que foi municipalizada, mas, na verdade, trânsito é um assunto que produz interferência local, né? Na verdade, trânsito é uma linguagem planetária e que de interesse, no mínimo, nacional. Ele produz apenas interferência local. Então, toda a parte relativa a registro de veículo, a características de habilitação, tá certo? Isso ainda, a não ser que o Código de Trânsito Brasileiro seja modificado, é de competência do Estado, né, através dos órgãos que fazem o emplacamento. O município poderia até emplacar desde que houvesse um convênio, né? O artigo 25 do CTB, o artigo ele prevê aí a possibilidade de celebração de convênio dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito para delegação de serviços, tá certo? Mas a questão do emplacamento, da formação de condutores, ainda é uma competência dos DETRANS, né? do regime regulamentado federalmente, né, em nível federal, pelo DENATRAN, né, e as normas específicas baixadas pelo Conselho de Trânsito Brasileiro, como é o caso da Resolução 231 de 2007, que estabeleceu a categorização dos veículos, que está vigente até hoje. Portanto, pelo parágrafo único da Lei 13.640, enquanto o município não regulamentar plenipotenciariamente, com todos os poderes, esses serviços prestados nas cidades brasileiras continuam sendo ilegais, irregulares, tá certo? Formando aí um passivo jurídico que tem que ser revisto com urgência. Então, era esse esclarecimento. Quer dizer, placa vermelha, na verdade, não tem nada a ver com a questão do regime jurídico que rege um determinado serviço, se ele é público, se ele é privado, tá certo? A placa vermelha se aplica à questão da categoria aluguel, se o veículo ele é remunerado para prestar um serviço de transporte de bens ou pessoas, né, um serviço remunerado de aluguel, ele tem que ser emplacado na placa vermelha e ponto final. Isso é ponto já pacificado, né? Você tem serviços que prestam serviço remunerado público, como é o caso do táxi, como é o caso do ônibus, que também é placa vermelha, tá certo? E tem os serviços que prestam as atividades, os modais que prestam serviço privado, como é o caso do transporte escolar que foi citado, transporte fretado, tá certo? Que são privados, mas que também tem que usar a placa vermelha porque são veículos de aluguel. Eu espero ter esclarecido, não é? Esclarecido esse ponto. É isso aí, um abraço, bom dia a todos.